Vamos agora meditar, sobre o parágrafo 39, do parágrafo 39 ao 43. Aqui o título, que é essa quarta parte aqui do primeiro capítulo, que o homem é capaz de Deus, nós vemos ali, que é uma pergunta: como falar de Deus? Às vezes nós podemos, diante de várias circunstâncias da nossa vida, cair nesse dilema, de não querer falar de Deus para não constranger ninguém, para não gerar um certo desconforto a alguém. Mas a igreja ela nos ensina algumas coisas que nos são muito importantes compreender. E ela vai dizer no parágrafo 39, diz assim: ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base de seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com as ciências, como também com os não crentes e os ateus. Veja que a igreja ela não se fecha a dialogar com o mundo. Por quê? Porque uma vez que a igreja ela tem uma convicção de fé, uma convicção que parte dessa experiência com Cristo, e Cristo ressuscitado, nós vemos que a igreja ela não se omite em falar de Deus. E nós não podemos se omitir de falar de Deus, porque essa omissão de falar de Deus, ela pode ter um sinal muito latente no nosso interior, que é o que? A falta de convicção. Por isso que a igreja, não se omitindo, ela nos traz esse grande ensinamento. Ela dialoga com todas as religiões, com todas as filosofias, com todas as pessoas. Por quê? Porque ela entende que se o ser humano ele é capaz de Deus, é possível falar de Deus com qualquer pessoa, com qualquer um. Por quê? Porque pela capacidade racional, as pessoas poderão chegar a mínimas conclusões sobre Deus. E depois nós vemos justamente que a igreja ela também nos chama a essa reflexão sobre como nós devemos falar de Deus. E nós devemos falar de Deus a partir de uma convicção. De uma convicção. Porque se nós temos convicção que Jesus Cristo é Filho de Deus e verdadeiro homem, enviado do Pai a esta terra, veio aqui realizar a sua obra redentora, seu mistério pascal, vida, paixão, morte e ressurreição, que fundou a igreja, nos deixou um caminho a seguir, e nos deu um mandato de evangelizar todos os povos. Se nós cremos firmemente nisso, nós não podemos cair na omissão de falar de Deus. Nós não podemos cair nessa omissão de proclamar a verdade que nós conhecemos. Essa omissão ela acontece quando nós não temos convicção verdadeira desse encontro que nós tivemos com Deus. Por isso que é tão importante o encontro pessoal, como nós falávamos lá nos nossos primeiros encontros. Esse encontro pessoal ele é essencial. Por quê? Porque é a partir desse encontro pessoal, daquilo que já está como que lançado no coração humano, na alma humana, é que o ser humano ele vai construindo toda aquilo que é a sua capacidade de confiar no próprio Deus. E assim nós devemos entender a nossa prática de fé, a nossa experiência de fé. Por isso que nós vemos justamente isso, A igreja, ela não se omite em falar de Deus a todas as religiões, porque ela entende que Jesus Cristo é a resposta eficaz para todas as questões. Jesus Cristo é a resposta ideal para todo questionamento humano. Por isso que nós precisamos conhecer bem Jesus Cristo, porque Ele é a nossa resposta, e Ele deve ser a nossa resposta. No parágrafo 40, continua assim:
Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Veja, né? Aqui nós temos a questão da linguagem, porque a linguagem ela é sempre limitada, né? Às vezes, através da linguagem, nós podemos ter uma atitude, muitas vezes, equivocada ou ambígua. Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Mas o que faz com que as linguagens equivocadas e ambíguas elas possam ser purificadas? O que faz com que isso seja purificado é aquilo que é a unidade total do depósito da fé, né? Porque às vezes nós falamos alguma coisa, por falar de uma forma mais livre, a gente pode cair em algum erro, em algum equívoco. Isso pode acontecer. Mas quando nós temos uma consciência da unidade da fé, é claro que quando nós escutamos alguém falando uma coisa que pareceu equivocado ou ambíguo, a gente não vai buscar entender da pior forma, a gente busca entender da melhor forma, né? Por quê? Porque a nossa própria razão, a nossa própria fé, ela já purifica os equívocos, as ambiguidades, né? Por isso que, entendendo que a linguagem humana ela é limitada para falar de Deus, nós precisamos justamente ir aprendendo a purificar essa linguagem humana, para que assim nós possamos falar de Deus de forma mais concreta para com o nosso próximo. E é claro, né, a forma mais concreta para falar com o nosso próximo nada mais é do que a vivência do Evangelho. Porque uma vez que nós colocamos em prática o Evangelho, nós nos tornamos essa linguagem viva, né? Essa linguagem viva da própria palavra de Deus, do próprio mistério de Deus para o mundo. Porque se nós falamos unicamente o ensinamento e aquelas pessoas que escutam não vê aquele ensinamento sendo vivido e praticado na nossa vida, a nossa palavra ela não vai ter a convicção necessária. A nossa palavra não vai ser instrumento do Espírito Santo para chegar ao coração dessas pessoas que estão escutando a nossa palavra. E assim nós precisamos cada vez mais entender, né, essa forma de falar de Deus para as pessoas. A melhor linguagem para falar de Deus para as pessoas é o testemunho. Por quê? Porque o testemunho é justamente essa abertura que nós damos à graça divina, ao Espírito Santo, para que ele transborde da nossa vida e toque a vida dos nossos irmãos. E tocando a vida dos nossos irmãos, essas pessoas elas se sentem necessidade de um aprofundamento dessa verdade que eles experimentaram, que eles sentiram, como nós experimentamos, como nós sentimos também. Por isso que a linguagem humana ela é sempre limitada. É por isso também que, por exemplo, nas artes, né? Por exemplo, na iconografia, né? Como nós temos aqui, um Pantocrator, que está sendo ainda terminado, né? Nós vemos ali o que? Né? Uma figura que representa Jesus Cristo, mas é uma figura que ela tem os seus elementos simbólicos, né? Porque o que mais importa em si não é que unicamente que é uma imagem de Cristo, mas o que mais importa no ícone é o que, né? São os símbolos, ou seja, as linguagens mistéricas que estão impressas nele, né? Como nós podemos ver, por exemplo, quando nós encontramos, por exemplo, as mãos de Cristo, que está num sinal de bênção, e é interessante que sempre 3 dedos juntos e 2 soltos, que representam as duas naturezas de Cristo, humana e divina, e aqui os 3 dedos juntos, se tocando, que significa a Trindade. Aqui, né, nós temos, né, por exemplo, a Sagrada Escritura, né, a lei, e aí nós vemos que esse aqui é um Pantocrator do Sinai, né, e aqui, né, se nós dividirmos a imagem no meio, nós vamos ter um Cristo misericordioso e o Cristo que é justiça,
Por isso que a misericórdia ela vem pela bênção, pelo perdão dos pecados, pela revelação trinitária. E a justiça ela vem o quê? Pela lei. Né? Então veja que aqui existem vários elementos simbólicos que é uma linguagem que nos traz o quê? Uma reflexão sobre o mistério, né? Como nós vemos aqui, a estola sacerdotal e também muitas outras coisas. Né? Então nós vemos justamente essas pequenas coisas que se manifestam através da linguagem, né? Porque a linguagem ela é limitada. Por isso que muitas vezes nós usamos linguagens simbólicas, né? Como na Sagrada Escritura existem várias prefigurações de Jesus Cristo, né? Que ali manifestam, né? Aquilo que é uma linguagem simbólica também. Né? Por isso que nós precisamos ir também entendendo essas formas de linguagem para que assim nós possamos transmitir melhor a nossa catequese. Né? Aqui também nós temos, né, um outro ícone, que é o ícone chamado ícone da Santíssima Trindade, né, que é uma obra que foi feita, né, por André Rublev, que é um ícone que mostra, né, a passagem lá de Abraão, né, do capítulo 18, onde aqueles 3 homens, que são 3 anjos, vão ao encontro de Abraão, né, para ali dizer, né, e anunciar que Sara iria ter um filho, né, que era o filho, né, da promessa ali, né, aquele que seria, que daria, né, podemos dizer, início ao povo eleito, né, claro, começa com Abraão, mas depois de Isaac ali, né, vai o povo até chegar ali às 12 tribos de Jacó. Né? Então nós vemos justamente as 12 tribos de Israel, né, que Israel é Jacó. Né? Então nós vemos essas formas de linguagem, né, que nós precisamos, a partir do conhecimento de várias realidades, né, desse conhecimento que nós falávamos na última reflexão, né, filosófico, teológico, exegético, místico, né, através dessa experiência que nós tivemos com Cristo, nós vamos ali, né, purificando naquilo que é no conhecimento de uma unidade do depósito da fé, do entendimento, né, para que assim nós possamos verdadeiramente ter uma linguagem mais precisa. E nem sempre será totalmente precisa. Né? A linguagem precisa, ela sempre vai ser a linguagem dogmática. Né? Por quê? Porque o dogma é justamente isso. Né? É uma declaração concisa de uma verdade de fé. Né? E a igreja ela faz isso justamente para quê? Né? Para que a gente possa verdadeiramente ter um caminho, né? Um caminho para seguir, sem que a gente fira aquelas coisas que são essenciais e necessárias para a nossa vida, para a nossa conduta, né? Para a nossa experiência de Deus. Né? Então, para que a gente possa estar sempre abertos, né? A essa experiência de Deus. Depois nós vemos lá, né, o parágrafo 41, diz assim, né, as criaturas por elas, ou seja, as criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus, muito particularmente o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade e beleza, como já havíamos refletido sobre isso, refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas, pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por analogia, contemplar seu autor, como nós vimos já nos nossos outros vídeos, né? As formas de conhecer a Deus, né? Através da criação, né? Porque na criação está ali a digital do seu Criador, né? Como todo pintor, né, deixa a sua digital, a sua característica em sua obra, ou músico, ou qualquer outro, né, vai deixar essas características em sua obra. Assim também, né, Deus ele deixa esses vestígios da sua própria linguagem, do seu próprio anúncio, da sua autorrevelação em toda a criação.
E Ele faz isso, né, com cada um de nós também, né? Por isso que nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós necessitamos, né, Deus, né? Por quê? Porque nós buscamos o nosso semelhante, né? Sempre assim. E depois o parágrafo 42 continua. Deus transcende a toda criatura. Por isso, é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente de pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. É isso aqui que nós precisamos aprender também a discernir. Por quê? Né? Para que a gente não se deixe enganar por experiências psicológicas, né? E experiências psicológicas que nos afastam daquilo que é o verdadeiro mistério de Deus. Porque hoje, por exemplo, hoje em dia, isso não é só hoje em dia, mas isso está no ser humano de todos os tempos, o ser humano, através da sua experiência com Deus, aquela experiência que ele teve foi uma experiência particular. Aquele encontro pessoal com Deus foi uma experiência particular. E por isso que é necessário o conhecimento das coisas de Deus. Porque o conhecimento das coisas de Deus vai purificando aquela experiência para que nós possamos ficar com justamente aquilo que mais importa naquela experiência e não nas sensações daquela experiência. Isso é essencial. Por isso que nós precisamos conhecer, nós precisamos aprofundar no conhecimento do mistério, nós precisamos dessa experiência mística, do conhecimento teológico, porque senão a gente vai anunciar uma experiência subjetiva e não uma experiência objetiva. E é isso que a igreja anuncia, uma experiência objetiva, que é a pessoa do próprio Cristo. E porque as experiências subjetivas, elas muitas vezes elas não sejam verdadeiras, elas são verdadeiras, mas essa experiência, se foi verdadeira, ela tem algo de objetivo, mas muitas vezes o que sobressai nessas experiências é a subjetividade delas. E aí, naturalmente, essa subjetividade ela pode nos atrapalhar, né, no nosso caminho de seguimento, no nosso caminho de fé. Porque a subjetividade ela vai geralmente inflamar os nossos sentidos, podemos dizer, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E esse caminho de subjetividade vai nos atrapalhando cada vez mais a contemplar a figura do próprio Deus. Por isso que é necessário, né, essa purificação. Por isso que o catecismo ele diz, né, que a nossa linguagem ela é limitada. É limitada. E é por isso que nós precisamos conhecer o que a igreja ensina. Porque se a nossa linguagem é limitada e nós não conhecemos o que a igreja ensina, nós vamos anunciar algo muito mais débil, né, para que as pessoas consigam entender ou consigam minimamente acolher como verdade de fé. E é por isso que nós precisamos ter essa docilidade, né, na nossa vida. Depois nós temos algo também importante. No parágrafo 43 diz assim: assim, falando de Deus, nossa linguagem se exprime, sem dúvida, de maneira humana, mas ela atinge realmente o propósito de Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança, e que não podemos apreender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e de que maneira os outros seres se situam em relação a Ele. Então veja aqui, né, nós precisamos sempre dessas duas formas de entendimento, né? Como nós não conseguimos
esgotar o nosso conhecimento de Deus, nós não conseguimos contemplar o profundo mistério de Deus, nós precisamos verdadeiramente de um caminho objetivo, né? E esse caminho objetivo, a igreja, ela nos favorece, né? É por isso que lá na antiguidade, né, tem um teólogo, Pseudo-Dionísio, Areopagita, ele vai dizer uma coisa bem interessante, ele vai falar sobre duas formas de fazer teologia, né? A teologia catafática e a teologia apofática, né? Ou seja, a teologia afirmativa e a teologia negativa. A teologia afirmativa significa o quê? É dizer aquilo que Deus é. E nós só conseguimos dizer aquilo que Deus é através da revelação, através daquilo que a revelação nos trouxe. E melhor, né, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou como plenitude de revelação. A teologia apofática é a negação, né, a teologia negativa, ou seja, né, conhecer Deus por aquilo que Ele não é, né? Então nós vamos cada vez mais aí adentrando nesse grande mistério de entender justamente essa realidade na nossa vida, né? Por isso que nós precisamos sempre desses mecanismos, né, para purificar a nossa linguagem. E é claro, o conhecimento ele é essencial para isso, para purificar a nossa linguagem, para que possamos sermos capazes de transmitir verdadeiramente aquilo que é a verdade de fé, aquilo que a igreja nos ensina a transmitir. Mas como dizia lá no início, a melhor forma de falar de Deus é através do nosso testemunho, porque é através da convicção que nós adquirimos do próprio Deus. E é assim que nós vamos aprendendo a evangelizar, para que a gente possa verdadeiramente anunciar em plenitude esse grande mistério de Deus que nós recebemos, que nós experimentamos e que nós precisamos também transmitir.